E os posicionamentos oficiais do MBL não é nada envergonhoso, não é nada que eu diria assim, ah não, eu não posso contar os nossos planos porque eles vão usar isso para atacar a gente. Você não vai ouvir ninguém do MBL dizer isso. Então, queria aproveitar a oportunidade para mostrar aqui. Mostra aí, pode, pô. Traz aí para nós aí, entra em cena isso aí, ó. Aqui, o que é isso aí? Isso aqui é o livro amarelo. Opa, deixa eu deixar aqui o boxzinho aqui. O que é o livro amarelo? O livro amarelo é o plano que o MBL tem, o plano robusto que o MBL tem, escrito, para mudar o Brasil, para fazer o Brasil se transformar, chegar onde sempre deveria estar, que é sentar na mesa das 5 maiores nações do mundo, sentar na mesa das nações mais poderosas. Então, o MBL não é uma espécie de bíblia do MBL, que tudo que está aqui você tem que seguir cegamente, não é isso. O livro amarelo é um processo manual. O livro amarelo é o plano de ideias do MBL que está em desenvolvimento. Então, mais de 1000 especialistas contribuíram para escrever isso aqui. Se você for especialista numa determinada área, lê o livro amarelo e falar, Rogério, ó, tem um ponto aqui que está errado. Eu li o livro amarelo para educação, saúde, etc. Tá bacana, só que esse ponto aqui, sei lá, para infraestrutura, tá errado, não vai funcionar por causa disso, daquilo, etc, etc, etc. A gente vai escutar a sua sugestão e numa próxima versão do livro amarelo, talvez a ideia que está aqui seja substituída pelo que você colocou. Então, o papo de adulto, a conversa de adulto, a eleição presidencial de país decente é o seguinte, eu tenho o meu projeto para o país, você tem o seu. Eu defendo que o meu projeto é melhor do que o seu. Isso é a conversa de adulto. Não vota em mim porque eu roubo menos do que você. Eu sou menos ladrão do que você. Isso não é a conversa de adulto. Então, o MBL, nós temos um projeto que está para escrutínio. Qualquer pessoa pode pegar aqui o livro amarelo, ler e falar, olha, isso aqui está tudo errado. O que está aqui não funciona, o que está aqui, atacar as ideias. Agora, quando a gente fala dos partidos que estão em primeiro e segundo lugar, PT, PL, não há que se criticar ideias, porque eles não têm. Não existe. Eu te desafio a mostrar uma ideia, um plano. Isso aqui do Flávio Bolsonaro, um plano unificado. A grande verdade é que os partidos de centrão, e eu incluo o PL nisso, são conjuntos de projetos pessoais. Cada deputado federal, cada senador, cada um tem o seu próprio projeto pessoal na política, eles se juntam, fazem uma legenda para poder concorrer. Não existe uma ideia centralizada, de norte a sul do Brasil, que eles defendem. Isso não existe. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque senão a gente não troca ideia. E o público gosta de ideia trocada. Irmão, vamos lá. Um partido que surgiu recentemente com uma proposta de fazer tudo diferente foi o Partido Novo. Né? Certo. Inclusive você citou o Marcel Van Hatten aí. Os caras chegaram com uma ideia completamente inovadora de política, né? Os caras vão fazer concurso, não vai ter negócio de nomeação de cargo de público, cabide de emprego, não. Vamos fazer concurso, quem for habilitado passar na prova vai, vamos colocar os cargos de head aí como por competência e não por indicação política, vamos prestar conta. E veio com um plano bonitinho, muito legalzinho, muito laranjinha, diferente. O de vocês é amarelo, o deles é laranjinha, né? Tem um encapamento de marketing para isso aí. E aí, bicho, veio o mundo real. No mundo ideal, no livro, no manual, naquilo que diz o ideal do negócio, veio muito bonitinho. Aí, de cara, o partido entrou em crise, o João Amoedo, que foi o criador, um dos fundadores do partido do presidente, vazou fora, discutiu por um monte de coisa lá e chutaram o pau da barraca. Ele foi convidado a se retirar. Foi convidado a se retirar. E aí a galera que bolou a cartilha tá vendo que não tem como colocar em prática aquela ideia de gestão que eles... Tá lá o Zema lá, que é do Novo, se lascando e tudo mais. E aí, trazendo para vocês. Certo. Trazendo para vocês, você falou aí que os partidos do Centrão, né, incluso o PL, eles são conglomerados de projetos pessoais, né? Sim. Eu me lembro que o MBL surgiu como um compêndio de ações de natureza popular, né? Brigar por interesse popular. Começou lá no 20 centavos. O MBL estava lá, o Vem Pra Rua estava lá. Um pouco depois. Os 20 centavos foi em 2013. Isso. O MBL ele surge em 2014, após a reeleição de Dilma Rousseff. Tudo bem, que seja. Mas é a galera que conduziu esse processo. Sim. Como movimento. Era Movimento MBL, tanto que o nome é esse. E hoje
2026, passado algum tempo, eles conseguiram eleger o Kim Kataguiri e outros nomes, o outro maluquete de Marrakech lá, o amigo das ucranianas, como é que é o nome dele? Arthur Arthur Duval, Mamãe Falei. Isso aí. Elegeu a galera. E hoje, eu olhando como cidadão, além de ser um bolsonarista também, mas como cidadão, eu não consigo distinguir a diferença que você está falando que o MBL tem, que o Missão tem, de um conglomerado de interesses pessoais. Porque eu vejo, por exemplo, quando caiu o Arthur Duval, né, que é um dos líderes do projeto, um dos proeminentes, uma das estrelas do projeto, Sim. e ele caiu por uma parada muito feia, que foi aquela parada lá da Ucrânia, aquele áudio que não vazou. foi por causa disso. Tal. Isso Não. foi o motivo formal, o motivo real não foi esse. Não. E a gente pode falar disso. Eu quero que você fale, Certo. você vai falar, pô, eu tô te conversando, eu não sou o dono da verdade. Mas o motivo midiático foi esse. O motivo prático foi que politicamente ele não conseguiu consenso na casa lá, ele arrumou briga com a esquerda, com a direita, com todo mundo e jogaram ele pra fora, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, dito isso, eu queria que você conseguisse assim, mostrar pra galera que tá assistindo a gente qual a diferença mesmo que você tá dizendo que é. Bom, vamos lá. Então vamos começar Depois eu quero falar da questão técnica disso aí, da questão prática disso aí. Mas vamos por isso aí primeiro. Bom, já que você começou falando do Partido Novo, é muito interessante. Eu tô traçando um paralelo, Não, tá certo. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de falar do Partido Novo, apesar de não conhecer tão profundamente o Partido Novo. Eu acho muito interessante a gente aprender com o erro dos outros, né? Então, pra gente não cometer os mesmos erros. Talvez nós cometamos, palavra estranha, mas talvez nós cometamos erros diferentes. É melhor do que né? cometeu. Deixa o cometamos mesmo. Então, pode acontecer outros erros, né? Mas erros que os outros já cometeram antes da gente, a gente vai tentar não cometer os mesmos, né? E o Partido Novo, ele começou a receber muito filiado bolsonarista, vamos colocar assim, muito filiado bolsonarista, e acabou se tornando um partido satélite do bolsonarismo. Né? Então, o Partido Novo, ele acabou se tornando pro PL, pro bolsonarismo, aquilo que o PSOL é pro PT. Um partido satélite que gira em torno do partido principal, vamos colocar assim. Mas isso aí se deu. Fala. Eu tô falando a diferença. Tá. O que fez isso acontecer com eles foi que lá atrás, quando eles viram Jair Bolsonaro colocando um petista na Procuradoria-Geral da República, na PGR, eles ficaram quietos, não falaram nada. Quando eles viram Eduardo Bolsonaro falando que é melhor o Lula solto, eles também não falaram nada. Né? Quando viu uma série de coisas que eu posso citar aqui, colocando o Cássio Nunes no STF, que é uma pessoa que tem indicações do Lula na carreira, eles também não falaram nada. Quando aconteceu as primeiras traições de Jair Bolsonaro em relação às ideias de direita, eles também não falaram nada. Isso foi gerando neles uma falta de autonomia. Então, o posicionamento que o MBL teve em 2019 ao romper com o bolsonarismo foi custoso àquela época, né? Se fazia live para 4 mil pessoas, passaram a fazer lives para 200, 300 pessoas. Então, derreteu literalmente. Só que ter passado por aquele vale, ter passado por aquele deserto, deu ao MBL hoje uma autonomia que nenhum outro grupo político tem, entendeu? Então, hoje, os próprios militantes do Partido Missão, os próprios membros, porta-vozes do MBL, têm liberdade para apontar o dedo e falar que o Flávio Bolsonaro é ladrão, do mesmo jeito que aponta pro Lula e para falar que o Lula é ladrão, e sem ter rabo preso com nenhum dos dois, porque nós não dependemos do capital político deles, entendeu? Quando saiu o áudio vazado do Flávio pedindo dinheiro pro Vorcaro, dinheiro roubado, para supostamente financiar o filme do pai dele, o Zema fez um vídeo, né, acredito que precipitado, né, isso é imperdoável e não sei o quê. O cara até imita o Zema. E derreteu. Minha imitação péssima, não sou imitador. E foi atacado pelo próprio exército. O Zema foi atacado pela própria militância do Novo. Ah, sim. Ele foi desconvidado. Santa Catarina agora, né? Ele foi desconvidado de um evento estadual do Partido Novo. Isso é maluquice. Imagina se eu critico o Flávio Bolsonaro e o Kim Kataguiri me desconvida de algum evento do MBL, de algum núcleo. Não o Kim Kataguiri, o Kim Kataguiri é da Nacional. Mas vou falar do Breno, nosso candidato ao governo do estado aqui no Espírito Santo, Breno Barcelos. O Bruno Pereira
faz parte da diretoria estadual do Partido Missão aqui. Imagina se eu falo mal do Flávio Bolsonaro e o Bruno me manda mensagem, o Breno me manda mensagem, Perecelo, ó, não fala mal do... Você não pode falar que o Flávio Bolsonaro é ladrão, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, senão a gente vai perder, enfim... A gente vai desconvidar você dos nossos eventos, a gente vai tirar sua pré-candidatura. Que merda de time é esse? Que merda de time é esse que eu não posso criticar o meu oponente, né? Porque pelo menos formalmente, o Flávio Bolsonaro, ele é um oponente do Romeu Zema, né? Então o Romeu Zema, aí ele foi no Inteligência Limitada, no podcast, salvo engano, foi no Inteligência Limitada. E aí, qual crítica você faria ao Flávio Bolsonaro? E aí, ó, tem funcionário fantasma, tem rachadinha, tem áudio do Vorcaro, tem um monte, uma lista grande de ladroagens pra apontar. Aí o que ele fala? Ele não tem experiência. O Zema falou isso? O Zema falou que a crítica que ele teve a fazer ao Flávio Bolsonaro foi sobre ele não ter experiência em cargo executivo. Tipo assim, pra puxar o dele porque ele foi governador de Minas Gerais, né? Tipo assim, é uma qualidade que eu tenho que ele não tem. E ele ainda terminou a crítica dele ao Flávio Bolsonaro falando, mas ele pode surpreender. Que crítica foi essa, gente? É uma crítica. Isso foi a crítica? Qual crítica que você tem a fazer ao Flávio Bolsonaro? Ele não tem experiência, mas ele pode surpreender. É isso a crítica? Então, principal diferença, nós temos autonomia para apontar o dedo para quem tem que ser apontado, não temos rabo preso com o STF, com o cacique político, hoje nós temos nossa casa, inclusive, o Novo, ele começou a colher as assinaturas em 2011 e foi consolidado em 2015, ele demorou 4 anos para colher as assinaturas, foi um dos partidos mais recentes. Depois da reforma eleitoral de 2015, o meu entendimento foi que eles não queriam que formasse mais partido nenhum no Brasil, então eles tornaram praticamente impossível. Então eles colocaram, como eles não podem dizer, não pode mais formar partido político, eles simplesmente colocaram regras muito difíceis, né? Esse prazo, que no mínimo o recorde era 4 anos, eles abaixaram para 2 anos e colocaram várias outras regras para dificultar. E o Missão conseguiu. Tanto que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o mais popular, um fenômeno de popularidade, pediu doação no Pix, juntou 17 milhões de reais, né? Não pediu não, a galera fez voluntariamente. Beleza, eu tô falando assim, capacidade de arrecadação, é isso que eu quero dizer. Nesse momento não foi uma crítica ao Bolsonaro, tô falando da capacidade de arrecadação. Entendi. E não conseguiu montar o partido político. Não conseguiu montar o partido político. E tipo assim, não é que ele quase conseguiu e faltou pouco. Não foi isso. Ele não alcançou 1/3 da meta que deveria ter alcançado. Então faltou muito. Ele não chegou a 1/3. O MBL, com estratégia, com mobilização nacional, com inteligência, né, conseguiu montar conseguiu financiamento vendendo o livro amarelo. Então foi uma das coisas. Quanto foi custa vendendo um bichinho isso desse aqui. Uma coletânea dessa aí. Umazinha dessa aqui, acho que tá em torno de R$100, né? Então dá R$500. Box, são 6, né? O box, 600 mil reais. Isso E a galera box. paga. E a galera compra. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Perecelo. Vamos polemizar um pouco mais, porque senão o negócio fica muito água com açúcar aqui e a galera não gosta. A galera sai. Então, só para 10 segundos eu finalizo. Fala. Então, só a concretização do Partido Missão já mostra uma capacidade de planejamento e de execução no mundo real daquilo que foi planejado. Mostra uma capacidade de executar muito com pouco, né? Então, a mera concretização do Partido Missão já mostra a nossa capacidade de fazer isso. Deixa eu te falar. Eu quero que você seja sintético agora, mas objetivo, mas esclarecedor. Pode usar o tempo que você precisar, mas de maneira objetiva. Certo. Tá muito claro para quem quiser saber qual é a visão de mundo da esquerda. Sim. Tá muito claro qual é a visão de mundo da direita. Qual que é a visão de mundo do Missão? Bom, vamos lá. A Missão é um partido de direita. A questão que acontece é que as pessoas associam direita a Bolsonaro e esquerda a Lula. E isso é um erro muito, muito grave, porque esquerda e direita não estão em pessoas, estão em ideias, né? Então, no momento que... Bom, inclusive o próprio Jair Bolsonaro disse, eu sou do Centrão, ele mesmo disse isso, né? No momento que, inclusive, a minha camisa aqui, ó, Prendeu, Matou, é o que isso aqui? É o nosso programa para resolver o problema de crime organizado do Brasil, o problema de segurança. Prendeu, né? Matou, um negócio assim São mesmo? São opções. Vou explicar o que é. Prendeu e matou não é prender e depois matar, não é isso. São opções que os faccionados... São opções que os faccionados têm. São opções que o faccionado tem. Então, se a polícia for atrás de você, você pode se entregar e você será preso, ou você pode combater e você será morto. Então, são opções.
Então, ou prendeu ou matou. É isso. Não é prender e depois matar Então, o prender ou matou é isso. E nós defendemos que o jeito de resolver o problema de crime organizado e segurança pública no Brasil é entendendo que as facções criminosas do país são países estrangeiros, porque eles têm território próprio, exército próprio, arsenal próprio paramilitar, eles têm leis próprias, eles têm hinos próprios. Né? Então, entender que eles são nações estrangeiras que estão tomando conta do território nacional. Você esqueceu de falar um ponto crucial disso tudo, que dá guarita para isso tudo. Sim. Tudo que você falou aí. Qual eles ponto? têm estrutura política organizada que estão dentro das instituições. Exatamente. Dando também. salvaguarda para tudo que eles estão fazendo. Só que é importante, eu ia chegar nesse ponto, eu não tinha citado ainda, porque, por exemplo, as pessoas falam, mas a polícia não vai lá na Faria Lima pegar. Sim, porque lá na Faria Lima não tem gente de fuzil cruzado tomando conta do território, subjugando o morador. Na Faria Lima não tem isso. Lá o crime é o crime de colarinho branco, é diferente. Você está falando de um item. Eu queria que você falasse ideologicamente falando o que é omissão. Você está falando de segurança pública e está de boa. Eu estou pode continuar. Sim, a segurança pública foi um exemplo de que nós somos de direita. Essa visão de combater o crime organizado, entendendo que eles são... Agora eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ilustrar melhor isso. Nós defendemos a implantação do direito penal do inimigo, já ouviu falar? Não com esses termos. O direito penal do inimigo é uma tese de um filósofo alemão, salvo engano, chamado Gunther Jacobs, e ele entende que o criminoso faccionado, ele tem que ser visto de uma forma diferente do cidadão comum. Como assim? Se o cidadão comum, o padeiro, o motoboy, ele eventualmente comete um crime, ele bebeu, dirigiu e matou uma pessoa, ou enfim, ele brigou e tal, no meio da briga ele deu um soco, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Essa pessoa, ela vai responder pelo crime que ela cometeu, mas ela vai ter direito a contraditório, ampla defesa, advogado, todo o processo legal, vai ter tudo certinho, as instâncias para ele recorrer, vai ter tudo certinho. Agora, o faccionado, o cara que faz do crime o seu modo de vida, o cara que não entende a soberania do Estado brasileiro, o cara que não se submete às leis brasileiras, entender que essa pessoa é uma ameaça permanente ao Estado brasileiro, à população brasileira, uma ameaça a ser neutralizada. Então, o direito, as penas para essa pessoa, para essa outra pessoa, são desproporcionalmente mais altas, o direito mais ágil, mais rápido, sem instância para recorrer, de uma vez só. É basicamente, resumindo, é fazer com o faccionado aquilo que Alexandre de Moraes fez com Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes suprimiu todas as instâncias de recursagem de Jair Bolsonaro, deu um direito extremamente rápido, né? Nisso nós concordamos. Colocou uma pena desproporcionalmente muito alta. Então, basicamente... E eu reconheço isso. Eu reconheço isso. Não sou bolsonarista, mas é um fato que o processo do Jair Bolsonaro tá cheio de vícios. Cheio de vícios. Afundou a defesa em não sei quantos tera de arquivo para analisar, deu um prazo minúsculo para a defesa, então literalmente cerceou a defesa do ex-presidente, né? Então o processo está lotado de vícios. E a gente defende que isso que Alexandre de Moraes fez com Jair Bolsonaro, a gente defende que o Estado faça isso com faccionados do crime organizado, entendeu? Com integrantes batizados do PCC, do Comando Vermelho, do TCP, de qualquer outra facção. É basicamente isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa pra você. Tem uma coisa que você falou aí que eu discordo veementemente, mas assim, de uma maneira propositiva. Eu acho que você tá me fazendo pensar em muita coisa. Eu tô aprendendo com você, mas eu também não posso deixar de me posicionar em pontos que eu acho cruciais. Certo. Que você... foi até um corte que quando eu vi que você fez um react nosso lá, eu te agradeço até pela moral e é legal pra gente saber que o nosso conteúdo tá chegando, tá avançando. Pô, muito grato. Mas você disse que o seguinte, cara, direita e esquerda não são pessoas, são ideias. Né? Em tese, isso é filosoficamente muito bonito. Mas o fato é que o mundo real me mostra diferente disso. E eu vou te dizer o que eu penso a esse respeito. Toda a trajetória da humanidade, de Alexandre o Grande até hoje, de Adão e Eva até hoje, né? Você vê que eu estou citando nome de pessoas, eu não estou citando nome de ideias. Todas as ideias que prosperaram, elas foram tocadas adiante por alguém que teve uma personalidade, um engajamento e uma construção que a gente chama de jornada de herói, né? O que levou Bolsonaro a ser o que é hoje, não é... Eu tenho certeza absoluta, eu posso te falar isso assim, de pé junto, que eu sei que... Eu acho que Bolsonaro hoje,
o que ele é, o que ele representa, se tornou maior do que a capacidade dele de construir isso. Porque ele se tornou uma ideia materializada. Ele foi um homem... Quando você falou comigo no off aqui do vídeo dos Pedrinhas... Desculpa, ideias materializadas é isso aqui, ó. É livro lançado, é ideia positivada em algum ponto. A ideia de Jair Bolsonaro tá em algum livro, tá em algum site, ele tem... Onde estão essas ideias do Jair Bolsonaro? Porque o que eu vi foram, na campanha de 2018, ele defendendo coisas que quando ele teve o poder na mão, ele fez as coisas opostas. Então não adianta você falar coisas numa direção, se na hora que você pode agir, você age na direção oposta. Tá, mas então... eu dou exemplos disso. Ele foi eleito falando bem da Lava Jato, acabou com a Lava Jato. Ele foi eleito com pauta anticorrupção, colocou um petista na PGR que passou 4 anos sem processar ninguém. Deixa eu concluir o raciocínio que você vai me responder dessa forma. Certo. Porque o que você está falando, a sua pergunta mesmo já tem a resposta. As ideias do MBL estão aqui. Sim. Quando que isso vai virar realidade? Você entende? Peraí, eu vou te passar a palavra. Eu só quero te fazer refletir no ponto do seguinte... Vocês materializaram a ideia. Pô, legal, temos um livro amarelo, 50 mil pessoas, mas estão aí no livro. São ideias, elas são práticas. Porque é o seguinte, eu estudei ciência política na faculdade, eu sou formado em relações internacionais e estudei a fundo, passei a minha vida inteira estudando geopolítica mundial. E de tudo eu lembro de muito pouca coisa assim teórica, porque eu não virei acadêmico, mas eu tenho uma coisa que desde que eu aprendi na faculdade, eu pratiquei, eu analisei, eu fiz estudo de caso e eu cheguei à conclusão. Existem 2 correntes principais na ciência política, de filosofia, de visão de mundo, que é o realismo político e o idealismo político. O idealismo político é uma corrente que lastreia, que é um guarda-chuva para muitas visões de esquerda. O que é isso? O mundo ideal. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é um mundo sem corrupção, é um mundo... Por isso que Lula fala, vou ganhar a eleição, você tá com o Putin, vou tomar cervejinha, vou acabar com a guerra. Você não acaba com a guerra. Você não acaba com a guerra numa mesa tomando cervejinha com Putin. A guerra não vai ser acabada ali. Você tem que construir e você tem que entender que por mais que você queira a paz, você é militar, você sabe mais do que isso, tá até no hino, né? A paz queremos com fervor, a guerra, né? Só nos traz amor, mas estamos preparados. Só nos causa dor. Só nos causa dor. Mas estamos preparados para quando ela vier. Então, é o seguinte, a verdade é que o idealismo político vem da visão de Rousseau, né? O homem é bom, mas a natureza o corrompe, né? Mas a convivência com os outros, com a sociedade o corrompe. Esse Rousseau fala lá. E tem a visão que eu acredito que é do Thomas Hobbes. O homem é mau e ele se torna bom por conveniência, né? Porque eu preciso conviver com você. O homem é o lobo do homem. Esse é Thomas Hobbes, exatamente. Certo. E Maquiavel que fala isso. E Maquiavel, Thomas Hobbes, essa é a visão realista do mundo. A visão realista do mundo é o seguinte, cara, eu não vou conseguir acabar com a guerra. As guerras existem, as pessoas são más e eu tenho que estar preparado para essa guerra porque ela vai existir. Perfeito. Então, eu penso que quanto ideal, o livro amarelo é uma maravilha. O Renan dos Santos está lá hoje se posicionando com ideias inovadoras, é legal. Mas aí a minha pergunta, do mundo real, é factível? É viável? Vai ser aplicável em algum momento? Isso está posto? Ele tem o apoio suficiente da sociedade? Porque se ele não tiver o apoio suficiente, ele pode ter a melhor ideia do mundo, vai ser ideia, vai estar no livro, ela não vai virar prática. Entende? Certo. Então, nesse contexto, eu gostaria de entender de você como que você vislumbra que essas ideias possam sair do papel, se tornar realidade. Bom, primeiramente, foi por isso que eu falei da construção do Partido Missão. Porque a própria construção do Partido Missão já comprova a capacidade que o meu grupo político tem de colocar, de concretizar no mundo real aquilo que foi planejado. Né? O Partido Missão ele não foi construído no improviso. Porque para você montar um partido político, você solta um cronômetro lá de 2 anos, a hora que finalizar os 2 anos, se você montou o partido, você montou, se faltou uma assinatura, já era. Entendeu? Então, a própria concretização do Partido Missão já é uma prova de que nós conseguimos... Estamos construindo algo. Estamos construindo uma prova de que nós somos capazes de concretizar algo que foi planejado. E isso por si só, por isso que eu trouxe aquele ponto. Uma outra coisa é a estrutura dos fascículos do livro amarelo. O primeiro livro, fascículo 1, Onde Estamos? Vou mostrar lá para a câmera. Isso aqui é um scanner do Brasil. A figura que está aqui é um menino de favela olhando um navio. Esse navio é o Cruzeiro do Neymar, que aconteceu no final de 2023, salvo engano. Foi um desenho inspirado nisso? Sim, é um menino da favela sonhando em estar no Cruzeiro do Neymar. Mas tem uma foto desse episódio? Não, isso aqui é ilustrativo. É ilustrativo. Então é um menino olhando o navio e sonhando estar no Cruzeiro do Neymar. Só que, quem que tava lá no Cruzeiro do Neymar?
Deolane Bezerra, Virgínia, Oruan, Pose do Rodo e um monte de gente que, vamos colocar assim, não são as pessoas que eu gostaria que fossem os exemplos para os meus filhos, vamos colocar assim. Né? E mesmo assim, a população brasileira, o sonhador brasileiro, sonha em estar lá no Cruzeiro do Neymar. Então, prosseguindo, isso aqui não tem proposta nenhuma aqui. Não tem proposta nenhuma nesse primeiro fascículo. Isso aqui é um scanner no Brasil atual. Então analisa como que o Brasil está hoje. O segundo fascículo é esse aqui, de onde viemos. Aqui fala um pouco de história, conta um pouco como que o Brasil se transformou nesse Brasil aqui do menino que se torna o Cruzeiro do Neymar. De onde viemos. Gostei dessa grafia então, aí. Então fala história. Então é um pouco fala de história. Dá o primeiro aí, primeiro. O primeiro é esse. Pô, você veio vender livro nessa porra mesmo, né? Vi não. Eu não ganho R$1 com isso, cara. Eu não ganho R$1 com isso. O terceiro fascículo... Esse aqui é onde estamos. Pegou legal aí, Daniel? Ó, onde estamos, de onde viemos. Aí agora o terceiro. Eu gostei desse gráfico aqui. Eu gostei da ilustração. Gostou? Muito bom. Demais. Eu sou apaixonado nesse tipo. Deixa eu terminar. Pelo amor de Deus. Pode falar, pô. Ó, o terceiro. Pra onde vamos? É aqui que estão as propostas pro futuro. Então, não é um monte de livro de proposta solta. Pra onde vamos? Então tem o plano de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos. Essa aí é a trilogia inicial. Depois do para onde vamos, nós temos aqui o quarto, que é o Brasil poderoso. Planos para tornar o Brasil um país poderoso, um país que tem bomba atômica, um país que não vai ser invadido por nação estrangeira, porque você pode ter certeza que se Kiev tivesse as bombas atômicas, não tivesse entregado, a Rússia jamais teria invadido. Pode ter certeza disso. O quinto fascículo, que é o Brasil rico, do jeito que deveria ser, para o nosso povo ter poder de compra, com um dia de trabalho ser suficiente para fazer uma compra para o mês inteiro do brasileiro, né? Fazer a nossa moeda ser uma moeda poderosa. E por último, o sexto fascículo, que é o Brasil livre, né? O Brasil livre. Então, o livro amarelo não é somente uma estrutura de propostas para o futuro, não. Ele começa com onde estamos, escaneando o Brasil e vendo como que nós estamos. O segundo, de onde viemos, quais os problemas, quais os erros que a gente cometeu que fez a gente chegar aqui onde a gente está. Será que lá em 2002, se a gente tivesse eleito Enéas no lugar de Lula, como será que estaria o Brasil hoje? Será que estaria? Eu não sei, são perguntas que a gente não consegue responder de forma factual. Eu acredito muito que a gente estaria num país melhor se Enéas tivesse sido eleito lá atrás, né? E agora, para onde vamos é o livro das propostas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Utilizar as terras raras do Brasil para interesse do Brasil. Se você olhar PT e PL, um quer aproximar o Brasil dos Estados Unidos, o outro quer aproximar o Brasil da China. Ninguém está falando em colocar o Brasil como protagonista da história. Estados Unidos, você quer usufruir das terras raras para construir componente de computador, construir foguete, você quer utilizar as terras raras? Então vem aqui, você vai produzir as coisas aqui em território nacional, aqui no Brasil e etc. Vai industrializar o meu país. Ninguém está falando em industrializar o Nordeste. Uma proposta do Renan Santos, inclusive, zerar impostos e baratear CPUs e GPUs para criar data centers no Nordeste brasileiro, que é um lugar abundante em energia. Lá tem energia solar à vontade, energia eólica à vontade. Aquilo que a Dilma falou em 2015, salvo engano, de estocar vento, na verdade, eu acredito que ela estava falando de comprar baterias para armazenar. Armazenizar é ótimo, né? Para armazenar... E reinventando o português. Pois é, para armazenar a energia a energia elétrica que é obtido em energia eólica, né? Porque a gente gera bastante energia eólica, mas se perde porque a gente não tem como armazenar essa energia, porque falta baterias, falta coisa. E a gente consegue construir isso porque nós temos a maior parte da matéria-prima que a gente manda para fora, né? Então isso ser feito observando o interesse do Brasil. Então, pouco importa se vai aproximar a gente dos Estados Unidos. Parafraseando Renan Santos, meu candidato à presidência da República, eu estou cagando para aquilo que o Trump acha das atitudes do presidente daqui. Não ligo mesmo, desde que o interesse do Brasil seja priorizado.
Então tem gente que acha, o Trump tá do lado do Lula, porque recebeu o Lula, conversou com ele, o Trump tá do lado do Flávio Bolsonaro, tá apoiando. O Trump está do lado do povo americano. O Trump não apoia nem Lula nem Bolsonaro, ele está do lado do povo americano, assim como o governo federal do Brasil tem que estar do lado dos brasileiros e do interesse do Brasil. Então as terras raras, o modo de governo do governo federal tem que priorizar o interesse dos brasileiros, a industrialização do Brasil acima de tudo. Então, a parte do Bolsonaro, que ele fala Brasil acima de tudo, é só conversa. Porque não é Brasil acima de tudo. E eu acreditava de verdade que era. Mas as atitudes mostraram que não. É a família dele acima de tudo, né? Então, enfim, eu acredito fortemente que a família Bolsonaro é uma família de ladrões, né? Não tem interesse nenhum com o Brasil, de verdade. Mas o Renan Santos, ele também pode ter interesse pessoal. Ele pode roubar. Pode não, ele tem. Ele tem. E com certeza ele tem. A E questão não é ilegítimo ter, não. Sim, a questão é. Todos têm. Eu tenho. A questão é: se eu colocar o meu interesse pessoal acima do interesse da nação, aí a coisa começa a desandar. Você tá entendendo?